Não é não é Balaão que faz. Nós vamos perceber mais pra frente aqui que Balaão faz pro Deus certo os sacrifícios. O problema é que ele também se alimentou de sacrifícios a outros deuses. Então, o problema de Balaão aqui no texto que nós lemos é que ele não falou não para o sacrifício, para a carne sacrificada aos deuses pagãos dos Moabitas que Balaque oferece para ele. E é justamente esse problema que nós encontramos lá em Apocalipse 2 na igreja de Pérgamo. Entende o que eu estou querendo dizer? O problema não é que o homem seja de Deus ou não. O problema é que esse homem de Deus, ele se corrompe por conta do poder, por conta da recompensa, e em contrapartida, ele também tanto come a carne para ídolos, como ele come a carne sacrificada a Deus. Tá entendendo? Como diz uma pessoa aí na internet, tá pegando o segredo, irmão? Entendeu como é que é? Tá pegando aí o que Deus está falando aí na palavra nitidamente para nós, ok? Então vamos continuar para a gente entender o que acontece aqui com o Balaão. Pelo menos se eu terminar Balaão hoje, nós estamos num longo caminho, porque eu quero que vocês entendam esse contexto para a gente entender a igreja de Pérgamo. Capítulo 23. Eu vou ler, é um pouco extenso, mas eu tenho certeza que o entendimento vai ficar muito claro para vocês, tá bom? Capítulo 23. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Então, Balaão faz o primeiro sacrifício em 7 altares, com 7 animais aqui, né? Carneiros e ovelhas, não é isso? Novilho e carneiro. Então, ele pede para Balaque levantar 7 altares, e nesses 7 altares ele oferece esses animais. E ele oferece a Deus, porque, na verdade, ele já mostra aqui que ele faz, nós vamos ler mais para baixo, ele faz esses sacrifícios para que, então, Deus receba o sacrifício e venha ao encontro dele falar com ele. Então, ele faz os sacrifícios para que, então, Deus receba e venha ao encontro dele trazer a palavra que ele precisa, ok? Versículo 4. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Então Deus diz para Balaão: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó? Ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Então aqui acontece a primeira profecia, né? A primeira palavra que Balaão libera sobre Israel ali junto com Balaque. Então, ao invés de liberar uma maldição, Balaão é tomado pelo Espírito de Deus e pronuncia uma palavra de bênção sobre a nação de Israel, dizendo que ele não é qualquer povo, de que ele é escolhido, de que ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, e que ele também deseja ser morto aí com os justos. É isso que Balaão está dizendo aqui através dessa profecia.
Versículo 13. Então acaba a primeira profecia aí. Agora eles entram novamente. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o pode mudar. Não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como um leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe e nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Então, mais uma vez, acaba aqui mais um oráculo, como a minha Bíblia diz, ou mais uma profecia aqui de Balaão a respeito de Israel, a respeito do povo de Deus. Eu gosto muito desse segundo. No primeiro também tem coisas muito fortes, mas nesse segundo, percebam aí no versículo 21, que fala justamente sobre o fim dos tempos, sobre a aclamação do rei. Jesus não foi aclamado rei na sua primeira vinda. Então, a profecia que Balaão está liberando aqui está falando sobre escatologia, sobre os últimos dias também, porque ele diz assim, ó: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. É como se o povo estivesse em festa, aclamando um rei que está se sentando no trono para reinar. Então, é como se Balaão estivesse profetizando, ou na verdade ele estava profetizando sobre os últimos dias, sobre o trono de Deus sendo realmente colocado sobre a terra e o povo de Deus aclamando o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele fala que Deus está trazendo eles do Egito, no sentido de justamente daquele lugar de escravidão, então de toda aquela opressão do maligno, o povo está sendo liberto. É isso que Balaão está profetizando nesse segundo oráculo. E aí vem o terceiro, ó, versículo 27. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gessimon. Versículo 29. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. E diz, então, versículo 2. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel.
Como vales estende-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, disse: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo. Mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Olha o que agora Balaão vai profetizar sobre Moabe nos nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Finalizando, Balaão viu, aí ele fala sobre outros povos, tá? Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira
de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdote perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita em Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um dos líderes midianitas, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Agora vamos lá para o capítulo 31 e a gente finaliza aqui a leitura. Vocês me perdoem, mas eu precisava mostrar para vocês aqui o que estava acontecendo. 31, e a gente já finaliza a leitura. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, e também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Então, de lambuja, Balaão morre aqui junto com os 5 reis de Midian, né? Os midianitas, os moabitas, que haviam então feito o povo pecar anteriormente. Percebendo a nossa leitura, e existem outros trechos em especial, a gente vai falar um pouquinho semana que vem, mas o que eu já quero deixar frisado aqui, que já vai acabar a aula, mas a gente teve a leitura e semana que vem a gente entra então para entendimento disso tudo. Balaão, ele nesse momento da história, ele se coloca como um homem de Deus, ele traz todo esse contexto de oferecer sacrifícios a Deus, ouvir a voz de Deus para então trazer os oráculos, falar com o povo com Balaque, aquilo que Deus falou, mas quando a gente vai olhar as passagens que fala justamente sobre Balaão dentro do contexto da palavra de Deus, fala que ele então induziu Balaque a criar essa maneira dos moabitas e dos midianitas enganarem Israel a respeito da adoração a outros deuses e deles então se contaminarem com as mulheres moabitas. Ok? Então esse contexto está dentro do contexto da palavra, não está nessa leitura que a gente fez, mas quando a gente vai para o contexto a gente percebe isso dentro de Balaão. Ele ensina Balaque de como então inserir mulheres principalmente dentro do acampamento de Israel e essas mulheres seduzirem os homens ali para que eles então tenham prostituição, imoralidade sexual ali no acampamento de Israel, e por isso que no capítulo 25 vem toda essa maldição sobre Israel, e por causa disso, muitos filhos de Israel, muitos filhos de Deus morrem. A palavra diz que são 24.000 que morrem só através dessa praga. Então a gente percebe que o mal que Balaão causou
nesse momento em que aparentemente como homem de Deus, então ele traz oráculos de Deus, ele traz profecias sobre Israel de bênção, mas quando ele ensina Balaque de que forma ele então pode criar situações para fazer o povo de Israel pecar contra Deus e se desviar da vontade de Deus para que Deus venha então com maldição, é aí que está o problema. Percebem que grande parte da leitura que nós fizemos fala de um Balaão homem de Deus, um Balaão profeta, um Balaão cheio da presença de Deus e que traz profecia, mas ao final disso a gente percebe um homem corrompido pelo poder, porque é isso que acontece com Balaão. Ele tem promessas, depois eu pego esses versículos só e coloco ali para vocês verem. Ele recebe promessas então de Balaque, e através dessas promessas de enriquecimento, de poder, ele então induz, ele mostra o caminho, né? Ele não amaldiçoa diretamente Israel, mas ele mostra o caminho que Israel então pecaria e se desviaria da vontade de Deus, trazendo então imoralidade sexual e sacrifício a outros deuses. Então eles tinham, nesse momento aqui do capítulo 25, eles conseguiram contaminar o acampamento de Israel, trazendo a adoração aos deuses dos moabitas. Eles fornicaram, caíram em prostituição com as mulheres moabitas e midianitas, e através disso Deus trouxe maldição, Deus trouxe morte sobre muitos do povo de Israel. Eu queria só frisar o versículo 4 para que vocês vejam o que vai acontecer, e eu vou ler só para mim não perder o raciocínio e vocês também não esquecerem do que a gente está lendo. Pega aí 25, me dá 5 minutinhos, eu já finalizo, tá, gente? 25, versículo 4. Olha o que Deus está dizendo aqui e nós vamos lá ler em Apocalipse o que Deus vai fazer também. 25, 4. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então, sobre os israelitas, sobre o povo de Deus que estava em pecado, Deus pede para que Moisés, então, prenda esses homens, prenda esses chefes e mate-os diante de todo Israel, de preferência ao meio-dia, vamos dizer assim, não é isso que está dizendo aqui, mas é a luz do sol. A hora que o sol estiver mais alto, a hora que realmente a luz estiver extremamente alta, é que esses homens deveriam ser enforcados, deveriam ser mortos diante de todo Israel, mostrando o quê? Que a justiça de Deus estava sendo feita por causa do pecado, ok? Então Moisés, ele é chamado a trazer justiça. Muitas pessoas leem o Velho Testamento simplesmente com essa visão de guerra física, mas 90% ou 100% do Velho Testamento faz sombra sobre coisas futuras, sobre realidades espirituais. Então o que Deus está fazendo aqui com Israel é trazendo justiça sobre o pecado de Israel. Vamos lá para Apocalipse, só para vocês finalizarem. Olha o que Deus então diz para Pérgamo que vai fazer por causa desses ensinos de Balaão, por causa dos ensinos, né, das práticas dos nicolaítas, que a gente ainda vai falar semana que vem, mas nós estamos focados aqui em Balaque. Olha o que ele vai dizer no versículo 18. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Deus traz uma espada de juízo. Deus traz uma espada para matar aqueles que então... 16. Perdão? 16, né? 16, perdão, falei errado, pastor. Apocalipse 2... 18. 2:16, perdão. 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Contra quem Jesus vai vir e lutar com a espada da sua boca? O que é a espada? É a
palavra, trazendo juízo, ok? A espada afiada de 2 gumes é a palavra. Nós vamos ser julgados por causa da palavra, pela falta de cumprimento da palavra. E Deus diz aqui, Jesus está dizendo aqui, que para ele se arrependerem, senão ele vai vir em breve até você, até a igreja, e lutarei contra eles. Contra eles quem? Contra esses líderes. O que Moisés falou? O que Deus falou para Moisés? Prenda todos os chefes desse povo. Enforque-os diante do Senhor. Porque, na verdade, o que Deus entende, principalmente no quesito ensino, é que liderança tem um peso muito grande sobre os liderados. A palavra não quer dizer que o juízo vai vir só sobre líderes, sobre quem está ensinando, mas também sobre o povo, porque o povo também morre ali. Mas percebam que o juízo, nesse caso aqui, Moisés está sendo chamado a prender os líderes, os chefes do povo, e aqui em Apocalipse, Jesus está dizendo que em breve ele vai vir e vai lutar contra eles. Eles quem? Contra esses que estão ensinando o povo os ensinos de Balaão, induzindo ao erro, induzindo a prática a prática da imoralidade sexual e do sacrifício aos ídolos. E aqui tem uma imensidão de situações que dizem respeito à imoralidade sexual, no que diz respeito à palavra de Deus e no que diz respeito a sacrifício a ídolos. Existe uma infinidade, que a gente pode falar muita coisa a respeito disso. Amém, queridos? Eu só não queria deixar esse link aí desses 2 versículos para vocês então entenderem que o juízo aqui está vindo principalmente sobre os líderes que têm feito a igreja de Pérgamo, essa igreja que está no meio da opressão de Satanás e que é levada a ser amaldiçoada por causa desses falsos profetas, desses falsos homens de Deus que tentam então levar os homens e as mulheres de Deus ao engano. Então, juízo sobre os falsos ensinos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro de 2 Pedro, semana que vem. Já estava separadinho aqui, a aula estava pronta, mas não dá tempo, porque eu quero mostrar o contexto. Vocês me perdoam? Li muito, mas vocês me perdoam aí? Porque a gente precisa conhecer o contexto para entender o que Deus está falando. Percebam que nada lá naquele capítulo de Pérgamo está fora do seu devido lugar. Nós vamos perceber nitidamente o que Deus está falando com Pérgamo, com essa igreja, com esses líderes que estão ali, e por que Deus está corrigindo, e por que Deus está falando sobre os ensinos de Balaão, o que está acontecendo, e por que então ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes na sua boca, ok? Amém, queridos? Pastor, ore por nós para que a gente finalize aí então, em nome de Jesus. Só tem mais 4 minutos. Amém. Se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, eu fico aqui um pouquinho mais, eu abro uma nova sala e a gente fala se alguém precisar, tá bom, queridos? Vocês chamam lá no WhatsApp que eu abro a sala se vocês precisarem. Olha, excelente aula, viu? Amém, Jesus. Muito bem explicado aí a questão de Balaão. Eu consigo comparar ele até Judas. Os dois venderam, um vendeu Jesus, o outro vendeu o povo de Deus. Olha aqui, até onde vai esticar esse estudo aqui. Então, assim, excelente aula, excelente explicação. Eu estou saindo aqui com a carta da igreja de Pérgamo hoje com outra visão. Parabéns, Elise. Amém, pastor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos aqui agradecer ao Senhor, porque o Senhor ouviu as nossas orações, Pai, e nos deu conhecimento hoje. Eu sou eternamente grato ao Senhor, meu Deus, por esse ensino maravilhoso que nós recebemos aqui hoje. Que o Senhor, Pai, na tua infinita graça, agora possa nos ajudar a aplicar, Senhor, meu Deus, esta aula na nossa vida, para não permitir, Senhor, que esse espírito de Balaão possa em algum momento vir a nos atentar, vem nos, meu Deus, querer levar a sair fora, Senhor, meu Deus, daquilo que é o plano do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Também peço perdão ao Senhor. Se em algum momento, Senhor, meu Deus, na nossa caminhada cristã, nós, por desatenção, deixamos isso acontecer. Hoje nós conhecemos o Senhor nesta passagem e reconhecemos, Pai, o que precisamos fazer para não errar.
Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar aqui uma noite abençoada. Abençoa também a professora Elisângela, Senhor Deus, com muita saúde, muita graça e muito conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Se alguém precisar perguntar alguma coisa, pode chamar, que eu tô aqui pronta para responder. E semana que vem a gente então faz o desfecho de Pérgamo, que eu tenho certeza que vocês vão entender perfeitamente o que Jesus está dizendo para essa igreja. E tomara, Deus, que nós não sejamos aqueles que temos induzido o povo a pecar, caindo no mesmo erro de Balaão, tá bom? Deus abençoe, ótima noite, bom final de semana aí para vocês. Deus abençoe. Deus continue abençoando ele. Amém, querida. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Marli. Deus abençoe. Amém. Alguém chamou? Eu, Cláudia. Oi, Cláudia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e vou abrir. Clica no link que eu vou abrir novamente. Quem quiser ficar aí uns minutinhos comigo, a gente conversa um pouco. Tô com a dúvida. Eu vou abrir aqui outra sala, porque essa daqui vai fechar. A paz do Senhor a todos. Amém. Paz do Senhor, tá? Vou clicar, vou fazer outro link. Ô, Glória. E aí, Claudinha, manda ver. Consegue abrir o áudio aí, Cláudia? Pode abrir e falar. Deixa eu falar, estou dizendo assim, Thales, dentro dessa colocação das igrejas de hoje, né, que está falando para nós, então assim, quais as práticas dentro, a gente está dentro de uma igreja e que as pessoas estão fazendo isso? Tá dando uma viravolta na minha cabeça. Como é que eu posso fazer junto de pessoas que estão fazendo essas coisas? Eu quero entender qual é, desculpa lá. Então, Cláudia, você está fazendo a pergunta macro, né, da igreja de Pérgamo. Você está querendo aqui os tesouros, né? Eu quero falar um pouco sobre isso, sim, dentro da aula para todo mundo, tá? Mas justamente quando nós fazemos com que o povo, através de pregações, através de ministrações, nós desviamos o foco do verdadeiro evangelho, nós já estamos induzindo o povo ao erro.